sobre a classe Xilopoda, né, o mesmo grupo, eu, Alane, Jerusa, Natana, Lucicleia, Lucilânia, Késia, Paula e Vanusa. Essa classe Xilopoda, ela é mais voltada para os quilópodes ou centípedes, que são animais pertencentes ao filo Arthropoda, o filo do reino animal com maior diversidade de espécies. Ou seja, esse filo ele tem uma imensa diversidade de espécies, tudo no reino animal, né? Esse animal ele possui um exoesqueleto quitinoso, eles são animais velozes e carnívoros e existem cerca de 2.500 espécies, né? Então é bem grande a quantidade de espécies dele, né, para diferenciar. As características deles são animais triblásticos, ou seja, eles apresentam folhetos embrionários, 3 folhetos, né, triblásticos justamente por conterem 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, ou seja, apresentam uma cavidade corporal denominada celoma e é revestido por um tecido derivado de mesodermo. Ou seja, né, o corpo dele como é que diz? Ele é composto de vários pedacinhos, né? Que isso que se chama celoma, mas na frente também vai ser explicado suas partes específicas. Eles possuem também uma simetria bilateral, que o corpo pode ser dividido em 2 partes iguais. E eles também possuem protostômios, que são blastóporos que originam a boca, né? Que isso é uma parte que origina a boca deles. O corpo é dividido em cabeça e tronco. Um par de patas por segmento. Cada segmentozinho dele possui um par de patas, né, que também vai ser mais esclarecido na frente. E também apresenta um par de antenas e apêndice venenoso, né? São animais que também possuem veneno, a picada dele dói bastante. Entre todas as espécies de quilópodes, a espécie Scolopendra gigantea pode atingir 30 centímetros de comprimento. Então ela é uma das maiores, né, que se existe, porque ela atinge até 30 centímetros, né? Fica bem enorme. O habitat e comportamento dos quilópodes, eles podem ser encontrados em várias partes do planeta, né? Se locomovem rapidamente e são animais de hábitos noturnos. Sua classificação é reino Animalia, filo Anthropoda, classe Xilopada, ordem Escolopendromorpha, família Escolopendria e gênero Escolopendra. As características gerais da lacraia. Ela possui a cabeça, o tronco e um último segmento. A cabeça possui um par de antenas na ponta, 2 pares de maxilas, um par de mandíbulas. Na parte inferior da cabeça, a parte inferior, a parte de baixo, está localizada as garras venenosas que funcionam como pinças. Então ela parece pinças assim. O tronco dela é formado por vários segmentos. Cada um dos segmentos com um par de perna. Então ele é dividido com um segmentozinho e cada um de cada lado possui uma pata. Elas são patas articuladas. O número de pernas pode variar entre 15 a mais de 170 de pares, dependendo da espécie. E o último segmento, nele estão localizados o aparelho genital e um par de apêndices anais. Nós temos a imagem de uma lacraia. Essa parte da cabeça aqui que tem essas 2 coisinhas são as antenas deles. Aqui embaixo onde tem entre as 2 antenas as maxilas da lacraia. E em cima, na parte da cabeça, depois das antenas, temos os olhos. E essa outra parte inteira da lacraia é o tronco dela, onde tem cada segmento essas coisinhas separadas que tá tendo aqui nas fotos. Então é uma partezinha separada, é um segmento. Cada segmento desse com as pernas. E entre as pernas tem uma que a gente chama de costura, como se fosse uma costura, uma emenda entre um segmento e outro. E essa última parte que está lá na ponta direita, que parece 2 antenas ou 2 ferrões, na verdade é outro par de perna, que ela fica curvada assim para defesa, mas na verdade não é as pinças dela de veneno, de inocular veneno. Essa fica na parte da frente. São apenas as pernas que ela fica dessa forma. É tanto que se você olhar bem, tem o último segmento. Esse último segmento é onde estão as últimas pernas. Mas a posição como fica, parece que as pinças de inocular veneno, mas na verdade são apenas pernas para defesa. Xilopada, né?
e o habitat dela, onde ela vive, o que ela se alimenta e por aí vai. O habitat da xilopada, aí temos, as centopeias estão distribuídas por todo o mundo, tanto nas regiões temperadas como nas regiões tropicais. Podem ser encontradas facilmente em locais protegidos no solo, úmidos ou debaixo de pedras, cascas de árvores e troncos. São animais muito ativos, correm muito e são predadores. Alimentam-se de aranhas, insetos e outros animais pequenos. São terrestres e, estando presentes em habitats úmidos, troncos e em rochas, apresentam o corpo dividido em cabeça e um tronco alongado, contendo vários segmentos com pares de pernas e articulações. As lacraias, classe estilopada, podem alcançar até 30 centímetros de comprimento e são, em sua maioria, predadores vorazes, apresentando garras com peçonha e podendo predar a classe de caramujos e pequenos invertebrados até serpentes e aves. Né? É a parte que elas são os predadores dela. Olá, eu sou Lucicleia e irei falar um pouco da alimentação e comportamento das lacraias. Aqui está a imagem, né, das lacraias. O comportamento, elas são solitárias, vivem mais sozinhas, são predadoras, porque elas pegam outros animais para se alimentar, são ágeis e muito defensivas. A alimentação delas, elas são carnívoras, se alimentam, né, de outros animais, usam o veneno para paralisar a presa, para poder ingeri-la, e a alimentação delas é de uma ampla variedade de alimentos, desde insetos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução das xilopodas, né, ou conhecido como centopeias ou lacraia. Bom, os quilópodes conhecidos como centopeias pertencem à classe da xilopoda dentro do filo dos antrópodes. Ele possui um sistema reprodutivo que varia entre as espécies, mas algumas características gerais podem ser destacadas. Bom, elas têm reprodução sexuada. A reprodução dos quilópodes é predominantemente sexuada. A maioria das espécies é diótica, ou seja, possuem machos e fêmeas separados. A fecundação é interna. Em algumas espécies é externa e outras internas. No caso da fecundação externa, o macho deposita o espermatóforo, uma cápsulazinha de esperma, no solo, que é coletada pela fêmea e introduzida em seu corpo. Bom, eles também têm um comportamento reprodutivo. Muitos quilópodes realizam rituais de cortejo durante a reprodução, onde o macho pode se aproximar da fêmea e realizar movimentos específicos, como deslocar-se em forma zigue-zagueante ou depositar o espermatóforo em um local específico para chamar a atenção da fêmea. Bom, o desenvolvimento, né? O desenvolvimento dos quilópodes é direto, o que significa que ao eclodir, os jovens se assemelham aos adultos, apenas em tamanho, reproduzindo-se com menos segmento do corpo, ou seja, menos pares de perna. Conforme crescem, passam por mudas, ou seja, modificações, para adicionar segmentos corporais e as pernas atingirem a forma adulta. Eles também têm um cuidado parental. Em algumas espécies, a fêmea não só protege os ovos, mas também cuida dos jovens nas primeiras fases da vida, oferecendo proteção. A proteção dos ovos. Em algumas espécies, a fêmea, após colocar os ovos, ela pode envolver os ovos com seu corpo para mantê-los protegidos contra predadores e condições ambientais diversas. Em alguns casos, a fêmea pode até vigiar os filhotes após a eclosão, oferecendo-lhe proteção, como já foi mencionado. Bom, o período de reprodução dos quilópodes costuma ocorrer durante períodos do ano em que as condições ambientais são mais favoráveis, como em épocas de maior umidade, o que ajuda na sobrevivência dos ovos e dos jovens. Bom, eles preferem locais úmidos, escondidos para reprodução, como troncos, pedras, solos ricos em matéria orgânica, para garantir a sobrevivência dos ovos e dos jovens. Essa reprodução, adapta ao meio ambiente terrestre, demonstra a versatilidade desses antrópodes que têm grande capacidade de sobrevivência em diversos ecossistemas. Os xilopodes, eles são conhecidos popularmente como centopeias. São artrópodes pertencentes a classe xilopoda. São importantes estudos no ecossistema, desempenhando um papel crucial no controle da biodiversidade de insetos e de outros pequenos invertebrados. Eles contribuem, para o equilíbrio ecológico. O seu habitat alimentar, ele ajuda, a reduzir
as consequências agrícolas e eles controlam também as espécies que poderiam causar desequilíbrio ambientais. E também, além disso, os venenos de algumas espécies de centopeias, elas despertam um interesse, né, científico, que por terem compostos bioativos com aplicações medicinais, como analgésico e também como antimicrobianos. Relevância médica da xilopada. Vamos lá. A importância médica, né, da xilopada. Considerados frequentes, mas subreportados. Ocorrem por contato acidental com o animal. Mecanismo de defesa. Injeção de toxina neurotóxica através de forcípula em humanos, causam dor e edema, necrose, cefaleia, tonturas, palpitações e etc. No Brasil, os casos mais frequentes ocorrem com as espécies do gênero Scolopendra e Cryptose e Ostigmus. E qual o perigo que a centopeia ela oferece aos seres humanos? As lacraias ou centopeias são animais peçonhentos, uma vez que possuem glândulas de veneno e presas inoculadoras, podem produzir acidentalmente dolorosos. Algumas centopeias maiores podem provocar uma mordida dolorosa, causando edema e dor. Os sintomas raramente persistem por mais de 48 horas. Ou seja, uma pessoa que ela é mordida por uma centopeia ou por uma lacraia, ela pode sentir os sintomas até 48 horas. Pode ser menos? Pode, mas o tempo máximo é de 48 horas. O que vai acontecer? Vai inchar, vai criar um edema, a pessoa vai sentir muita dor, né? E por aí vai. Os sintomas persistem por até 48 horas. Miriápodes não picam, mas podem segregar uma toxina que é irritante, particularmente quando se esfregada aos olhos. 10 curiosidades da xilopoda. As xilopodas, elas são fascinantes, elas também são conhecidas como centopeias e elas desempenham papéis importantes no ecossistema. Nós vamos ver aqui essas 10 curiosidades sobre a xilopoda. A primeira predadores rápidos, né, que eles se alimentam de insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Diversidade, que elas existem há cerca de 3.300 espécies catalogadas. Veneno eficaz, que usam glândulas de veneno para capturar as presas. Elas são antigas na Terra, elas surgiram há mais de 430 milhões de anos. Também segmentos distintos, né, que cada segmento corporal possui um par de pernas. Ela tem um tamanho variável, né, que algumas espécies têm poucos centímetros, já outras passam de 30 centímetros. Ela é um habitat diverso também, que vive em florestas, desertos e áreas urbanas. São espécies noturnas que elas ativam-se mais à noite, né, que elas evitam predadores e o calor, né. A regeneração parcial também, podem regenerar apêndices perdidos. E a importância ecológica, né, que elas ajudam no controle da população de insetos e na ciclagem de matéria orgânica.